Existem tempos recordes, como teve gente que migrou em 4 meses, mas um tempo médio considerável ali entre 8 meses e 12 meses, ou talvez 1 ano e meio seja o tempo ideal, porque logicamente isso vai depender de pessoa para pessoa, porque vai depender do quanto ela está disponível para estudar nesse período. Mas quais dicas você daria para essas pessoas para elas otimizarem esse tempo e conseguir esse tempo de migração mais rápido? Eu acho que um dos principais problemas no processo de transição é a ansiedade. Hoje a gente vive num tempo que tudo é muito rápido, e principalmente porque a gente tem internet rápida, a gente tem 5G, e é tudo muito instantâneo, né? Se você clica e as coisas acontecem, os computadores estão muito rápidos e tal, e você acha que, por isso, nós somos máquinas e temos que colocar toda essa carga de transicionar num espaço muito curto. Então, quando as pessoas se propõem a estudar e aprender alguma coisa, normalmente o que é travado é o tempo. Então, muita gente comete esse erro de travar o tempo. O que é que eu quero dizer travar o tempo? Você diz, não, eu tenho que aprender isso em X tempo. E o tempo não deveria ser a primeira variável, porque quando você coloca o tempo, você coloca uma pressão. Então, deixa para ter essa questão da pressão do tempo quando tiver prova na faculdade, porque quem escolhe é o professor, não é a gente. Mas quando você está transicionando, eu tenho que aprender lógica de programação em X semanas, por exemplo. Não faz sentido, você tem que traçar um plano, seguir esse plano, mas que você faça uma coisa de cada vez. Recentemente eu gravei um vídeo falando esqueça as boas práticas de programação. Então, qualquer área, medicina, tem boas práticas. Como atender um paciente, boas práticas de como atender um paciente, boas práticas de como um vendedor deve abordar o cliente. É sempre bom você trabalhar com boas práticas. E na programação não é diferente, a gente vai trabalhar com boas práticas. Entretanto, quando você está começando, o que é que adianta eu colocar uma carga de conhecimento de boas práticas enquanto eu estou começando, se eu não sei ainda nem o básico? É mais ou menos como se eu fosse ser um vendedor, eu não sei falar ainda, e eu só estou querendo ensinar para o cara que não sabe falar como colocar boas práticas de vendas. Espera aí, deixa o cara falar primeiro. Ele vai aprender a falar, depois ele vai entender o que são boas práticas. O que é que eu quero dizer com isso? Um passo de cada vez. É impressionante como é difícil para as pessoas sequenciarem o estudo e ir fazendo de uma forma que traga uma leveza para o processo, que o processo seja, digamos assim, tranquilo, que não gere um estresse desnecessário, porque muita gente que está transicionando já trabalha, muita gente que está transicionando tem filho. Então, se você coloca uma carga desnecessária no processo de transição, isso pode fazer com que o processo fique bem mais longo, em vez de tentar adiantar colocando muita coisa ao mesmo tempo. Até esse ponto que você colocou aí da família é um ponto importante, né? Porque cada pessoa que está vivendo esse momento, ela tem as suas particularidades. Vai ter gente que vai ter filhos, vai ter gente que não tem filhos, mas vai ter gente que quem está em casa depende exclusivamente do dinheiro que você recebe do teu salário hoje. Então, cada um vai saber onde, de fato, o calo aperta, né? E aí, em cima dessa questão, é muito importante que a pessoa trace um plano, né? Então, você, por exemplo, citou o caso da família, né? Então, você hoje coloca essa pressão que você precisa fazer essa transição de carreira. Mas você não faz esse acordo com a tua esposa, por exemplo. Você não combina com ela, olha, eu preciso fazer uma transição de carreira, vai ser importante para a gente, e aí eu preciso que durante esse tempo eu vou estar estudando X horas por dia, então de segunda, quarta e sexta eu vou ficar X horas cuidando das crianças, depois daí em diante quem vai cuidar é você. Mas não, muitas vezes não há esse acordo, não há essa combinação, não há esse planejamento. E aí o cara começa a estudar, enfia a cara nos livros ali para estudar, ele está estudando até legal, mas aí quebra na família, né? Porque a família não está entendendo o que está acontecendo, acha que ele não liga mais para a família, e isso acaba trazendo um monte de outras consequências ruins, né? Existe algumas frases que são marcantes e essas frases às vezes passam batido, né? A gente conversou com o Johnny, que vai ser o entrevistado do próximo episódio, e ele falou uma frase e eu fiquei refletindo sobre a frase porque era uma frase importante. Ele disse o seguinte: às vezes se você escuta rápido,
você pode passar batido e é algo extremamente relevante para as pessoas. Ele disse assim, cara, durante todo o processo, eu tive apoio da minha família. Durante todo o processo, eu tive apoio da minha família. Mesmo com um problema financeiro, mesmo tendo vendido várias coisas lá, eu tive o apoio da minha família e em nenhum momento houve, digamos assim, uma desconfiança de que eu estava indo pelo caminho errado. Eu fui apoiado e isso fez uma diferença gigantesca. Então, comunicar com clareza, né, eu disse que os grandes problemas, né, da humanidade têm a ver com comunicação. Tanto a pessoa entendeu coisas que você não falou, como você não falou aquilo que era para ter sido comunicado. Então, sem dúvida, o apoio familiar faz uma diferença muito grande. Traçar um plano, acho que a gente, como talvez a nossa cultura, né, é uma cultura muito mais do improviso e da flexibilidade, mas traçar um plano é importante, você saber onde você quer chegar e aí você consegue mensurar melhor, digamos assim, um processo. Evitar misturar um monte de conhecimento, né? Tudo tem seu tempo. Eu, no começo da minha carreira, comecei a misturar as coisas, comecei a colocar conhecimento lá na frente e isso gerou um problema gigantesco. Eu desisti por 3 anos porque eu estava tentando fazer uma coisa que eu não estava preparado. Era uma coisa extremamente simples, simples demais, mas naquele momento eu não tinha conhecimento para fazer aquilo, né? Uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm que evitar é tentar migrar sozinho. Procure apoio de pessoas que estão na área, colegas que estão na área, ou amigos de amigos que estão na área. Converse com essas pessoas, pergunte, se inspire através dessas pessoas. A comunidade no mundo da programação é uma comunidade extremamente acolhedora. As pessoas estão para ajudar. Às vezes também é importante você perguntar dentro de um contexto de interesse de buscar também a resposta. Porque às vezes, se você coloca aquela pergunta no Google, você já acha a resposta de cara. Então, a gente também tem que ter tranquilidade para ler, para realmente se interessar e não simplesmente achar que as outras pessoas têm que te responder. Então, tem esse cuidado de ter um certo equilíbrio. Mas, sem dúvida, a comunidade ajuda bastante. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é você imaginar, eu gosto muito de pensar numa analogia do voo. Então, existe um momento da minha vida, né, que eu estava levantando o voo. Eu ainda acho que tem ainda uns metros para chegar na velocidade de cruzeiro, né? Então, tem esforços que eu preciso fazer hoje que diz respeito a um produto que a gente está produzindo, a uma aplicação que a gente está escrevendo e tal, e aí você acaba precisando se esforçar mais para conseguir chegar num determinado patamar. Então, quem está no processo de transição de carreira está num processo de levantar voo. E esse levantar voo vai gastar mais combustível, e isso é normal. Mas, depois que você passa pela transição, depois que você consegue o primeiro emprego, já é uma determinada altitude que você alcançou. O ar já fica mais rarefeito, já fica mais fácil de se movimentar. Então, quando você aprende a sua primeira linguagem de programação, existe um sacrifício maior. O ar é mais denso, então para você quebrar essa barreira demora um pouco mais. Mas o conhecimento é acumulativo. Você vai acumulando e isso vai gerando uma curva quase que uma exponencial. Você vai crescendo mais rápido depois. E isso é muito bom, porque hoje, por exemplo, para eu acompanhar as mudanças de tecnologia, é muito mais fácil do que era há 8 anos atrás, porque tinham conhecimentos que eu não tinha ainda adquirido. E daqui a 5 anos na frente vai ser mais fácil do que é hoje. E a mesma coisa com quem está começando. Quem começa a ter uma série de barreiras e dificuldades, e depois de um tempo isso vai ficando mais fácil, o ar vai ficando rarefeito, velocidade de cruzeiro vai sendo estabelecida e você vai gerenciando as coisas de uma forma muito mais fácil, vai ter mais tempo com a família e tal. Então, existe um custo inicial no processo de transição, é óbvio, mas se você fizer de uma forma planejada, um passo de cada vez, não é a parte técnica que vai te embarrear. A não ser que você não se identifique nada com a parte técnica, tipo, cara, eu não gosto disso aqui, isso aqui não é para mim. Ok, não vai ser infeliz na programação porque não faz sentido. Mas se você gosta da programação, não é a parte técnica que vai te barrar. Se você tiver um planejamento, estudar e for seguindo os passos de um planejamento que é significativo, que vai te levar de fato para ser um especialista, depois de um tempo tu vai conseguir fazer essa transição. Claro que gastando muito combustível, né, digamos assim, porque é um processo de levantar voo e é normal.